Com certeza você já ouviu falar em processos administrativos. Mas o que seriam esses processos? Quais as principais normativas e leis que os regem? Como tramitam e a quais esferas estão associados? Vamos começar pela definição de processo. Um processo nada mais é do que um método ou meio pelo qual são solucionados conflitos através de órgãos jurisdicionais a fim de cumprirem os preceitos jurídicos. A tramitação de um processo é regida por uma série de atos, os quais estão vinculados ao direito processual. Existem exemplos claros de processos. Podemos citar o processo penal, processo trabalhista, processo civil, eleitoral e, no caso em estudo, o processo administrativo. Entende-se por processo administrativo o conjunto de atos coordenados para a solução de uma controvérsia no âmbito administrativo. A lei que rege os processos administrativos federais é a Lei 9.784 de 1999, a qual baliza as ações entre administradores e administrados, com o intuito de garantir a real aplicação dos princípios do direito administrativo. Tal garantia traz à tona obrigações, direitos e deveres desses atores, facilitando, por exemplo, a defesa de administrados e coibindo arbitrariedades por parte do administrador. A finalidade de um processo administrativo está diretamente ligada à garantia mínima de controle e especificação, tendo por escopo a legitimação dos poderes da administração, respeitando sobremaneira os requisitos da legalidade e defesa dos direitos dos administrados. Para tanto, existem princípios do direito administrativo que dão a essa afirmativa uma coluna balizadora, quais sejam: princípio da legalidade, princípio da finalidade, princípio da motivação, da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, princípio do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e o princípio da eficiência. Quanto à tramitação de um processo administrativo, existem fases as quais podemos destacar como instauração, instrução e decisão. É estabelecida através da Lei 9.784 de 99 uma sucessão de atos preparatórios que obrigatoriamente precedem a realização de um ato conclusivo. Neste horizonte, aliado às fases citadas anteriormente, o processo administrativo inicia-se com instauração, passando pela instrução e, finalmente, chegando-se à decisão. De acordo com Eli Lopes Meireles, em seu trabalho intitulado Direito Administrativo Brasileiro, podemos definir essas fases como: a instauração é a apresentação escrita dos fatos e indicação do direito que enseja o processo. A instrução é a fase de elucidação dos fatos, com a produção de provas da acusação, do processo punitivo ou de complementação das iniciais do processo de controle e de outorga. Provas essas que vão desde o depoimento da parte, as inquirições de testemunhas, as inspeções pessoais, as perícias técnicas até a juntada de documentos pertinentes. Decisão ou julgamento é a fase em que se tem a decisão proferida pela autoridade ou órgão competente sobre o objeto do processo. Bom, até aqui tudo bem, mas o que o processo administrativo tem a ver com o processo minerário? Para responder a esta pergunta, é necessário buscarmos algumas considerações previstas na Constituição Federal. O artigo 20, inciso 9, estabelece que os recursos minerais, incluindo os do subsolo, são bens de dominialidade da União. Ou seja, o fato de uma pessoa ser proprietária de um determinado terreno não significa que os bens minerais ali contidos sejam de sua propriedade, uma vez que no artigo 176, também da Constituição, estabelece que as jazidas e demais recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, constituem propriedade distinta do solo. Adicionalmente ao raciocínio lógico apresentado, o artigo 177 preconiza que a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos constituem monopólio da União. Bem, se tais recursos pertencem à União, somente ela ou a quem for autorizada será permitido o aproveitamento desses bens. Para tanto, o Decreto-Lei 227 de 67, o Código de Mineração, em seu artigo 1º,
preconiza que compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. Então, considerando o que vimos para os processos administrativos, onde existem fases de tramitação a serem consideradas através de uma sucessão de atos respeitando o princípio do direito administrativo, conclui-se que o processo administrativo minerário refere-se aos trâmites processuais exigíveis pela União através do Ministério das Minas e Energia e da ANM, antigo DNPM, para a concessão de uma autorização do administrado, objetivando o aproveitamento de um dado bem mineral. A União concede uma autorização ao administrado, que podem ser pessoas físicas, jurídicas ou até mesmo órgão público, objetivando o aproveitamento de um dado bem mineral. Ótimo. Agora, está fazendo mais sentido? Então, como se inicia um processo administrativo minerário? A fase inicial de um processo se dá por ofício ou a pedido do interessado. No caso do processo administrativo minerário, a instauração ocorre por iniciativa do interessado, a qual estabelece por ponto de partida do princípio da prioridade. O livro Código de Mineração Anotado, de autoria de William Freire, explicita que o processo administrativo minerário é classificado como de outorga simples. Depende de iniciativa do minerador, mas, uma vez iniciado, passa a ser de interesse público com efeitos externos. Por intermédio dos procedimentos que o formam, o minerador materializa o direito subjetivo de pleitear o exercício da atividade mineral. O processo se desenvolve por meio de uma série de procedimentos coordenados e vinculados entre si, por meio dos quais o minerador e a ANM, MME, sucessivamente manifestam sua vontade com o objetivo final de transformar o recurso mineral em benefícios econômicos e sociais. Uma área livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de interferência processual, está sujeita a requerimentos dos diversos regimes de aproveitamento minerário. Você já conhece quais são? Regime de autorização e concessão, regime de licenciamento, regime de extração e regime de permissão de lavra garimpeira. Ao requerer uma área, o interessado inicia a fase de instauração processual, a qual passará pela etapa de instrução, apresentação de elementos como, por exemplo, plano de pesquisa, relatório final de pesquisa e plano de aproveitamento econômico, que dão subsídio às decisões a serem tomadas pela administração. Para tanto, a administração poderá encaminhar exigências para melhor instrução processual e, por fim, há de se ter uma decisão, que no caso do processo minerário, objetiva-se primordialmente a obtenção de um título autorizativo de lavra. Esses percursos trazem em suas tratativas as condições técnicas, jurídicas e econômicas, visando a concessão por parte da União de autorização de aproveitamento minerário ao administrado. Título autorizativo de lavra é um ato administrativo exercido pela administração, no caso concreto a União, através do MME, quando se tratar de outorga de portaria de lavra, e da ANM, quando se tratar de regime de licença, permissão de lavra garimpeira e registro de extração. Excepcionalmente, a ANM poderá conceder portaria de lavra para bens minerais de emprego imediato na construção civil. Para se chegar a tais títulos, existem percursos bem delineados e definidos, característicos para cada regime de aproveitamento, através do Código de Mineração e regulamento do Código. E quais são os títulos autorizativos de lavra? Portaria de lavra, guia de utilização, excepcionalidade do regime de autorização e concessão, licenciamento, permissão de lavra garimpeira e registro de extração. Vamos falar agora sobre poder de polícia. Mas veja bem, não confunda poder de polícia do direito administrativo com o poder de polícia vinculado à segurança e ordem pública. Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividade e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Em outras palavras, a administração pública, através do MME-ANM, tem intuito de zelar pelos bens minerais, os quais são de dominialidade da União, visando o melhor aproveitamento de tais recursos em benefício da coletividade, seja através de empregos, tributos, desenvolvimento sustentável e ganhos socioeconômico-culturais.
Para tanto, o Código de Mineração e seu regulamento, além das legislações pertinentes como normas reguladoras da mineração e outras correlatas, são a espinha dorsal do processo administrativo minerário, os quais devem ser seguidos rigorosamente, podendo, em caso de inadimplência, ensejar em sanções. E aí? Consegui cumprir a missão de compartilhar uma visão sistêmica sobre o processo administrativo minerário com você? Se você quiser entender ainda mais sobre essa matéria, todo este conteúdo abordado é aprofundado de forma sistêmica em nosso curso de Processo Administrativo Minerário ANM, onde a gente terá a oportunidade de percorrer todo o caminho, passo a passo, colocando em conexão os aspectos técnicos e legais para o sucesso de suas iniciativas empreendedoras.